compartilhei com vocês no domingo passado, domingo de ceia, e o que queima muito no meu coração é que nós, como cristãos, nós muitas vezes perdemos algumas referências de quem nós somos e do que nós devemos considerar como importantes na nossa vida. Eu comentei, por exemplo, que a cristandade, supostamente assim, comemora muito mais o Natal do que celebra a Páscoa. E o Natal é uma festa que na Bíblia não existe, não há nenhum lugar na Bíblia que nos diga para celebrar o nascimento de Jesus. Diz sim que Deus, Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou, reconhecido em figura humana, obediente até a morte, morte de cruz, louvado seja o nome do Senhor. E nada contra quem celebra, está tudo certo, mas há uma grande ênfase no Natal. Mas a palavra de Deus estabelece as festas do Senhor, as festas que o Senhor estabeleceu para Ele mesmo, as festas que Ele nos manda celebrar, e por muitos motivos a igreja não celebra. Uma das mais importantes, na minha maneira de ver, a mais importante é a festa da Páscoa, porque a Páscoa, ela revela que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi imolado. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu, e porque Ele morreu e levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, nós que não tínhamos esperança, não tínhamos resposta, agora temos esperança, temos resposta. Nós que não éramos filhos, agora somos filhos. Nós que estávamos mortos, agora temos vida. Então, se Jesus que nasceu aqui tivesse pecado ao longo da vida, não havia esperança. Se Jesus naquele dia da cruz, diante daquelas afrontas, diante daquelas abominações que aqueles homens, os soldados, os religiosos fizeram com Jesus, se ele tivesse falado, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais, não preciso passar por isso, e realmente ele não precisava passar por isso, não haveria solução, mas porque ele passou e ele cumpriu a palavra, porque ele se entregou como cordeiro que foi morto por nossos pecados, e porque ele não tinha pecado, ele tomou a sua vida de volta, como disse que faria. Ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado, despojou principados e potestades, subiu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai. Então esta é a real vitória do Evangelho, esta é a real vitória de quem entende o que é ser cristão. E nós temos então que celebrar isso muito mais do que celebramos o Natal, ou no mínimo tanto quanto, porque o Natal é uma festa cultural, a Páscoa é uma festa do Senhor. E é da Páscoa que emerge a ceia. Foi por isso que eu compartilhei isso na semana passada, quando a gente estava para celebrar a ceia, porque o cálice e o pão partido, o cálice, o sangue derramado, são uma parte daquele cerimonial que acontece na ceia, na cultura do povo judeu. E ali então há uma particularidade que Jesus levanta um cálice, ali é uma referência do pão partido. Então, na verdade, todas as vezes quando nós celebramos a ceia numa igreja que prega Jesus Cristo, nós estamos justamente fazendo o quê? Relembrando a Páscoa, celebrando a festa. E glória a Deus que nós temos mudado aqui a nossa maneira, né? Muitas vezes quando eu ia em ceia, parecia que o pessoal ia chorar, era uma coisa triste, e Jesus morreu, e ficava só naquilo, e parecia que tudo tinha acabado, quando na verdade nós temos que nos alegrar e celebrar, porque Ele venceu, porque Ele ressuscitou. Então a ceia, perdão, ela marca o quê? A ressurreição de Jesus. Sim, nós falamos na morte, mas nós celebramos a ressurreição. Então nós alegramos, porque há uma vitória, não há uma derrota. Há esperança, não há impossibilidade. E tudo isso faz parte da revelação da ceia, da revelação da Páscoa. E aí, nesses dias, eu compartilhei com vocês na semana passada, eu comecei a meditar um pouco mais acerca da vitória de Jesus sobre o mundo espiritual, que é uma coisa que nós nem sempre relembramos, que foi algo importante, algo definitivo, que aconteceu durante a sua morte e a partir da sua ressurreição se estabeleceu. Então, Jesus morreu e ressuscitou, e a Bíblia fala que então Ele venceu a morte, Ele despojou a Satanás, Ele despojou principados e potestades. Nós que estávamos antes cativos, agora não temos mais cativeiro. Nós que tínhamos que sucumbir diante de um diagnóstico de morte ou de enfermidade, nós agora podemos nos levantar e orar contra as enfermidades e profetizar cura e declarar libertação e declarar vida. Tudo isso que faz parte da obra de Jesus na cruz, nós precisamos manter, nós precisamos compreender e nós precisamos celebrar. Se nós não entendemos nada disso, nós vamos virar aqueles que quando tem a ceia faz a cara fúnebre, mesmo Jesus morreu e parece que nós estamos aqui lamentando que tudo acabou, como aqueles irmãos que não creram que Ele iria ressuscitar, se sentiram enquanto Jesus esteve morto nos 3 dias e 3 noites. Então, eu quero compartilhar com vocês, dá um corte só um pouquinho que eu preciso...
Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, ou se quiser acompanhe a leitura que nós vamos colocar aqui. Eu estou na Almeida Revista Atualizada. Mas então essa profecia acerca de Jesus, que eu tenho meditado nela algumas vezes, você já me ouviu falar sobre isso. Isaías 61, eu vou ler só o 1 e o 2. Então nós encontramos Isaías 61, versículos 1 e 2. O profeta, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação dos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, o que o profeta Isaías ele está falando, ele está trazendo uma profecia sobre Jesus, uma profecia messiânica, e entre outras coisas eu quero destacar o fato de que a obra de Jesus incluía libertação ao cativo e liberdade aos algemados. A obra de Jesus, então, é salvação, era também cura e é libertação. O evangelho de Jesus, o poder que há na ressurreição de Jesus, inclui várias coisas que, se nós não sabemos, nós não recebemos por osmose. O evangelho não se move por osmose. O evangelho se move por quando você crê na palavra. E a palavra se torna substância no seu coração, você confessa a palavra do seu coração, e assim o poder estabelecido através da obra de Jesus se manifesta na sua vida. Por quê? O sacrifício de Jesus é poderoso para salvar a humanidade inteira. Há poder em Jesus para salvar toda a humanidade, os 8 bilhões que estão vivos hoje. Por que que eles não serão salvos? Porque eles não creem. O problema não está na obra de Jesus, o problema está na incredulidade deles. O problema não está na suficiência ou na insuficiência do sacrifício de Jesus, que é todo poderoso, mas se eles não creem, não tem como o poder de Jesus se estabelecer, porque todas as coisas do reino de Deus se estabelecem pela fé. E é por isso que tem que ter pregação, porque quando a pregação, a palavra da fé aquece o coração, o Espírito Santo entra em ação, convence do pecado, justiça e juízo, aquela palavra aquece o coração, aquela palavra sobe para o entendimento, e aí alguém fala: eu confesso Jesus como meu Senhor e meu Salvador. É por isso que não adianta, quando a gente vê em muitas igrejas, levanta a mão, fala, repete a oração, e o cara fala e repete a oração e diz: foi salvo. Não sei. Se não creu no coração, se falou só da boca para fora, é uma oração linda, mas não tem poder. Tem que haver a integridade do que há no coração com aquilo que é falado, e o único que pode julgar esse intento de coração é o Senhor Jesus. Ele conhece, o Espírito Santo acompanha e sabe. Então, quando há verdade no coração e há confissão de fé, esta confissão de fé é poderosa para salvar. Agora, o que vai acontecer na vida de alguém que se salva, de alguém que recebe e crê pela fé? Vai manifestar fruto de arrependimento. Porque repetir a oração torna pessoas evangélicas que enchem um monte de banco de igreja e estão sentados lá com os mesmos pecados, com as mesmas práticas, com as mesmas coisas, não mudaram nada. Por quê? Porque só passaram a fazer parte da religião evangélica, e a religião evangélica ela não salva ninguém. Mas quem nasce de novo, muda. E não muda porque alguém fica martelando na cabeça: muda aí, para com isso, faz aquilo. Só que é só no discipulado do começo para trazer um pouco de ensino e revelação, mas muda porque nasceu de novo. Agora não é mais a sua vontade, não é mais a sua maneira de pensar, não são mais os seus valores, mas agora são os valores do reino de Deus que começam a emergir. E mesmo antes de alguém ensinar e pregar, o Espírito Santo de Deus que passou a habitar nessa pessoa, ele mesmo continua a convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele começa a revelar as mudanças e ele começa a trazer poder para que essas mudanças se manifestem. Então a conversão genuína não é repetir uma oração, ou levantar a mão e dizer que se converteu porque alguém disse, mas é experimentar uma mudança interior. Se não há mudança interior, não houve regeneração, não nasceu de novo, não há salvação. Tudo bem até aqui? Agora veja, todas as coisas que Jesus então comprou na cruz do Calvário da mesma maneira, não se estabelecem nas nossas vidas por osmose. Elas vão se estabelecer à medida que nós cremos na palavra. E quando nós cremos no poder da palavra, o poder da palavra em nós, quando confessamos, vão se estabelecer. Senão todo crente seria curado.
E o crente, embora creia, tem crente que não crê que Jesus cura. Então, por mais que Jesus tenha levado na sua vida, sobre o seu corpo, as enfermidades, dores e maldições, se não há fé, não há manifestação da cura. Eu muitas vezes perguntei, quantos creem que se Jesus estivesse aqui, ele curaria todo mundo? Aí muitos levantam a mão e eu falo, não, querido, são duas coisas completamente erradas. Não é se ele estivesse, ele está, porque nós estamos reunidos em nome dele. Mas não, ele não curaria todo mundo, porque mesmo Jesus, enquanto esteve aqui andando entre nós, quando ele esteve em Nazaré, com a sua família, com aqueles que o conheciam de pequeno, não conseguiu fazer quase que nenhum sinal e nenhuma cura, por conta da incredulidade daquelas pessoas. E Jesus se admirou da incredulidade. Aquela incredulidade paralisou o poder curador de Jesus, pessoalmente estabelecido, cheio de poder. Ele não pôde fazer quase nada. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Então imagina que se isso aconteceu naqueles dias, o que acontecerá nos nossos dias? A mesma coisa. Nós temos muito mais facilidade de orar para o médico, ter um bom sucesso no tratamento e no diagnóstico, do que começar orando para que Jesus nos cure. Nós preferimos confiar no que supostamente é científico. E se um médico comete algum erro, tudo bem, é claro que sim, afinal de contas a medicina pode errar, estava bem intencionado, fizemos o melhor que podíamos, mas se alguém ora e não acontece nada, o poder de Deus não é para hoje, não funciona mais. Vamos buscar sempre ajuda nos homens. E esta é uma área de cativeiro na mente de muito cristão. Glória a Deus que nós aqui temos mudado como igreja, temos experimentado algumas mudanças, mas há muito mais do Senhor para nós efetivamente experimentarmos. Então veja, não se manifesta automaticamente, precisamos crer. Se não crermos, nem Jesus pode curar ou fazer alguma coisa, porque a incredulidade bloqueia o poder da fé. Mas eu estava falando de libertação. E aí a palavra de Deus nos diz acerca da profecia sobre Jesus, que ele veio para libertar os cativos e veio para soltar da prisão os algemados. E isso é algo também que nós nem sempre falamos com tanta clareza. Nós muitas vezes achamos que algumas coisas que acontecem na vida das pessoas que não mudam depois que elas se convertem a Cristo, é normal, afinal de contas tem uma situação, tem uma explicação, estávamos conversando, tem uma justificativa. E aí essa justificativa faz com que muitos crentes não vivam toda a libertação que o Senhor tem disposta para nós pelo poder da cruz do Calvário, porque ele venceu os que oferecem o cativeiro, ele venceu aqueles que têm as chaves dos cativeiros, ele tomou as chaves daqueles, e esses são os principados e potestades, são os seres espirituais das trevas que estabelecem cativeiros, e os cativeiros não são cativeiros físicos, mas são cativeiros mentais, são cativeiros emocionais. Lembra quando nós falamos do cansaço mental? Preguei sobre isso uns 2 domingos atrás, e esse tipo de cativeiro, esse tipo de situação é um engano, é a mentira, o cenário que o Satanás coloca ainda, porque embora ele esteja completamente vencido e derrotado, ele ainda pode agir aqui até a volta do Senhor Jesus. Ele tem o direito de agir, e vai agir na vida de quem? Na vida de crente que não acredita. Porque quem não é cristão está nos cativeiros espirituais e não sabe e acha que é livre, porque ele é aceito por todo mundo, porque está todo mundo junto, todo mundo fala as mesmas coisas, tem as mesmas superstições, tem os mesmos hábitos, tem os mesmos pecados, tem os mesmos problemas, então está tudo bem. Agora o crente, quando ele conhece Jesus Cristo, ele precisa ser liberto disso tudo, porque senão ele não pode dizer para os caras, há uma libertação, há um poder, há uma vida, eu estou livre em nome de Jesus. E essa libertação, de novo, só vem pela fé na palavra, e só vem por ser tão real no coração, que transborda do coração por uma declaração de fé que estabelece essa libertação. Se nós continuamos confessando, é assim mesmo, não tem jeito, é assim mesmo, não saio daqui, é assim mesmo, a confissão do que se crê é poderosa. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O medo, a prisão, a angústia vem pelo ouvir a palavra do diabo. O diabo continua pregando. O diabo tentou pregar para Jesus na tentação de Jesus. Ele abriu a palavra, ele leu um texto para Jesus. Só que Jesus, ele conhecia a palavra. E esse é um grande problema dos crentes de hoje, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem as promessas do Senhor. Pouco tempo é investido em estudar a Bíblia. Glória a Deus que vocês são muito diferentes. Mas tem gente que acha que, pastor, ora por mim que resolve tudo. Não resolve tudo. Aí tem pastor que fala, tá bom, eu oro, R$500. E esse cara vai querer ofertar
por uma oração, porque ele vai acreditar que aquela oração é poderosa. Aí não funciona, volta um pouco mais, sabe, aqui faltou ter oração forte. Tudo que nós precisamos está na palavra. E é por isso que eu sempre trago a minha Bíblia de papel, inclusive, já falei para vocês, né? Quantos passaram a ter Bíblia de papel depois que eu comecei a recomendar que fizessem? Façam isso. Tem as Bíblias de papel. Um dia o digital vai virar, um dia o digital vai zoar. Se você tem tudo digital, você vai ficar sem. Tem uma Bíblia de papel, marque os seus textos, faça as suas anotações, guarda a Bíblia de papel. É sério, não estou brincando. Então veja, nós precisamos entender do que Jesus nos liberta, para que nós possamos viver a libertação que Ele nos promove. Sabe por quê? Aqui fala assim que Deus vai, em Jesus, Ele fala de libertação aos cativos. E uma das imagens mais fortes que eu já ouvi de alguém falar sobre isso, imagina assim, as celas em que alguém estava no cativeiro. E a pessoa está no cativeiro naquelas celas. Aí alguém passa e abre a porta da cela e fala, saia! E aí o cara fica sentado lá. Sabe o que é? Eu estou aqui há tanto tempo já, eu me acostumei. Eu acho que eu não sei sair. Aqui eu tenho café da manhã, almoço e jantar. A comida é ruim. Mas lá fora eu vou ter que brigar, vou ter que trabalhar, vou ter que correr risco. Aqui está mais seguro. Olha, aqui não chove. Aqui eu tenho até uma coberta. Ela é meio esfarrapada, mas resolve o meu problema. Obrigado. Tudo bem, eu vou ficar aqui mais um pouco. Eu vou pensar, já eu vejo se eu saio mesmo ou não. Não faz sentido, né? Mas é o que muitos crentes fazem. Tanto quanto o povo de Israel queria voltar para o Egito, porque lá eles tinham a comida. Lá eles sabiam quem eles eram escravos. Então, eles preferiram voltar. Eles queriam matar, lembra, o Moisés, o Josué, o Caleb. Vocês estão falando que eu posso ser liberto? Não dá, eu tenho que voltar para o Egito. Deus nos tirou de lá. Olha que loucura, Deus nos tirou de lá para a gente morrer no deserto. Quando na sua cabeça, em vez de Deus ser glorificado e o diabo ser denunciado, parecer que o diabo tem poder e Deus está enfraquecido, alguma coisa está muito errada. E o que é isso? É mentira. Todas as mentiras começaram no Éden, quando o diabo disse para Adão e Eva que Deus era mentiroso. O mundo achar que Deus é mentiroso, está tudo bem. Agora o crente, o que o diabo falou? Não é bem assim. E o que tem muito crente falando hoje? Não é bem assim. Alô? Está escrito. Mas não é bem assim. Deus falou, mas não é bem assim. E esse tipo de conversa vai permeando cada vez mais o meio cristão nesses dias em que nós vivemos. E é por isso que a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de quase todos vai esfriar. Não é isso que a palavra diz? Nós estamos jejuando e guerreando contra isso no nosso meio, não em nome de Jesus. Mas a palavra de Deus também diz que nos últimos dias irá a apostasia. E é tremendo, eu ouvi um irmão pregando com muita revelação, e eu sempre pensava na questão da apostasia só dentro da igreja, mas ele coloca a apostasia como a palavra, ela é uma palavra de mudança de lugar, de valores, transformação, abandonar um padrão para outro completamente contrário. E o que ele estava falando é que a gente pode entender isso também dentro da cultura, por exemplo, judaico-cristã do Ocidente. A cultura que de uma certa forma tinha valores e princípios alinhados com a palavra de Deus, cada vez mais vai indo para longe da palavra, e aí ele disse que vai chegar um ponto que a sociedade estará estabelecida em algo totalmente contrário àquilo que era original, aquilo que de uma certa forma era inspirado na palavra de Deus, e a apostasia do mundo, chamar a verdade de mentira, mentira de verdade, bom de mal e mal de bom, está acontecendo de uma clareza impressionante. Então, por isso que os crentes que vão entrar na apostasia, eles se sentem confortáveis. Quando eles veem o mundo mudar, falam, puxa, então está certo, tem mais gente falando, acho que o texto está errado, acho que Deus mentiu, acho que a Bíblia não está tão verdadeira assim, porque afinal de contas quem está falando tem especialistas, tem cientistas, tem psicólogos, tem gente de muita categoria. Puxa vida, eles não podem estar completamente errados, é mais possível que a gente não entendeu o que a Bíblia disse, e eles vão nos ajudar a entender melhor como nós precisamos viver. Você consegue entender como a apostasia está entrando? Ela entra por fora, mas ela também entra por dentro. Ela entra nos lugares em que não se prega mais a Bíblia, não se prega mais que pecado é pecado.
e tem que aliviar o pecado. Fala de pecado, fala de arrependimento, afasta as pessoas da igreja. É melhor falar que todo mundo vai ser abençoado e que está tudo bem, porque afinal de contas isso é o que todo mundo quer ouvir. Mas o evangelho não é o que todo mundo quer ouvir, o evangelho é o que Deus precisa falar, é o que é a verdade, é o que confronta, é o que faz a gente ter que sair do nosso conforto e decidir, quer saber, já que eu estou liberto, eu chuto tudo que tenho, se ele abriu a porta do cativeiro, eu estou livre daqui e eu vou aprender a viver lá fora, eu vou aprender que tem que lutar, que tem que correr risco, mas eu sei que o Senhor é comigo, da mesma maneira que Ele tem a palavra de salvação, que Ele tem a palavra de libertação, Ele tem a palavra da provisão, Ele tem a palavra da saúde, Ele tem a palavra do cuidado, Ele tem a palavra da transformação, Ele tem a palavra da sustentação. Ele vai estar comigo todos os dias até a consumação dos séculos, mas a minha base de sucesso não tem nada a ver com a base de sucesso do mundo, porque eles precisam disso para se sentirem seguros e não vão levar nada disso naquele dia, e vai ser uma tragédia não poder levar nada. A nossa base de sucesso é: eu faço a vontade do Senhor, eu agrado o Senhor, eu estou edificando para a eternidade, então está tudo bem, porque se eu faço isso, Ele vai cuidar de mim. O meu foco é o que eu faço para Ele, e Ele faz por mim o que eu não posso fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Jesus, para pregar tudo isso, vai lá comigo para o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Glória a Deus, eu chequei tudo de novo, que aquele negócio de falar o versículo não é, pelo amor de Deus, ninguém merece. Então, quando Jesus foi batizado por João Batista, e aconteceu que ao ter todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então a primeira coisa, Jesus foi ser batizado nas águas, ele foi obedecer a palavra do Pai, e quando ele fez o que ele tinha que fazer, o Pai fez o que ele não podia fazer, batizou e encheu ele do Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem que estar transbordante nas nossas vidas. Precisamos obedecer, buscar, experimentar, receber. O Senhor quer nos dar. Esse é um assunto para outro dia. Eu quero dizer, o Senhor Jesus, então, ele se encheu do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, o que aconteceu? Lucas 4, um pouquinho mais para frente, versículos 1 e 2. Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado por Satanás para ser tentado no deserto. É isso que está aí? Não! Quem levou Jesus para ser tentado? O próprio Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus, cheio do Espírito Santo, ele pode ser tentado, mas ele precisava vencer Satanás para trazer vitória para todos nós. Jesus foi levado pelo próprio Espírito Santo, e agora ele tinha poder para vencer as mentiras de Satanás. E o Satanás pegou a Bíblia para pregar. O Satanás estava lidando com a dificuldade dele, ele estava 40 dias sem comer, em jejum a Deus, ele oferece pão. E Satanás, ele vai sempre oferecer o que a tua carne quer receber, e quando você recebe, vai, que legal nada, porque se veio de Satanás, é destruição. As bênçãos do Senhor atendem a cada um de nós no todo. O Senhor não está preocupado em satisfazer a nossa carne, Ele está preocupado em satisfazer a santidade dEle em nós, Ele ser glorificado em nós, e isso é bênção para a gente. Mas parece sempre assim, se vem de Deus é coisa ruim, é melhor arrumar uma maneira de fazer a coisa diferente. Porque de onde vem isso? Sistema do mundo, religiosidade, mentira, a palavra de Deus não é bem assim. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, foi lá, venceu a tentação no deserto. Aí, versículo 14 do mesmo capítulo 4. Aí sim, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava, sendo glorificado por todos. Então, Jesus agora, cheio do Espírito Santo, vencendo a Satanás, o que ele vai fazer agora? Vai começar o ministério que Deus tem para ele, vai começar a fazer a obra que o Senhor preparou, e é neste contexto, que daí quando a gente chega no versículo 19, na sequência, versículo 17 de Lucas 4, então lhe deram o livro do profeta Isaías.
Abrindo o livro, achou onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Porque já estava. Eles já sabiam que tinha alguma coisa diferente com Jesus. Jesus já era cheio do Espírito Santo. Jesus já tinha vencido a Satanás na tentação. Não quer dizer que ele já tinha derrotado definitivamente a Satanás, mas ele já tinha estabelecido a sua autoridade para o seu ministério. Ele começa a pregar, ele começa a fazer sinais, e agora ele entra e anuncia para os religiosos: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso aqui que vocês pensaram, sei lá o que vocês pensaram, se cumpriu em mim. Sabe o que aconteceu com os religiosos? Para com isso. Como é que você cura no sábado? Aí falava para as pessoas que eram curadas no sábado: volta outro dia, porque sábado não é dia de curar. Eu sei, mas nos outros dias não tem ninguém que cura nós. O que a gente faz? Jesus curava no sábado. O poder de Deus estava com ele. E aí agora, Jesus ele vai pregando. A gente percebe ao longo da trajetória do ministério de Jesus, ele mandando os discípulos para curar enfermos, ele fazendo milagres extraordinários, ele operando coisas incríveis, expulsando demônios, mas ainda a obra não estava completa. Quando a obra fica completa? Na cruz do Calvário. Se Jesus tivesse feito tudo isso e não tivesse morrido na cruz, se ele tivesse morrido na cruz com pecado e não tivesse ressuscitado, porque nesse caso a morte não teria mais poder para ele, não ia adiantar nada. Não tinha esperança, não tinha solução. E aí Jesus então, na Páscoa, essa é uma das coisas mais incríveis. Quando você leia desde João 15, eu sou a videira verdadeira. Jesus já estava começando a falar algumas verdades espirituais, e ele vai continuar, e tudo desemboca na ceia, ele com os discípulos, na ceia da Páscoa. E Jesus então, quando vê aquele cordeiro que tinha sido já assado, e que estava ali para ser devorado, e que estava ali para ser partido, o pão partido, tudo o que acontecia naquela mesa, ele celebrando com os discípulos, ele sabia que aquilo dizia respeito a ele. Não era aquela festa do Cordeiro da Páscoa na saída do Egito. Aquela saída do Egito apontava para ele. Ele ia passar por tudo aquilo. Aquele cordeiro, antes de ser imolado, ele não abriu a sua boca. Ele não falou nada diante dos seus tosqueadores. Ele foi levado para a morte. De uma certa forma, eu já vi que as ovelhas sabem quando vão morrer. Há uma transformação na fisionomia delas. Elas têm a sensibilidade de que chegou a hora. Quando Deus ele falava para pegar um cordeirinho de 1 ano e passar 1 ano com ele na casa, sabe por que ele fazia isso? Porque era para a família se apegar, era para os filhos brincarem, era para o pai da família olhar e pegar aquela afeição, para que quando eles tivessem que matar aquele cordeiro, eles entendessem um pouquinho o que foi para Deus sacrificar o seu próprio filho. Então não é que Deus ele queria ser ruim com os animais que ele mesmo criou. Ele queria que as pessoas entendessem a gravidade do que é o pecado, a gravidade do que foi a obra de Jesus na cruz, a gravidade do que foi para ele, o Pai, oferecer o Filho dele, que de maneira diferente que ele ofereceu uma outra solução para Abraão. O de Abraão não precisou ser sacrificado, mas o dele teria que ser sacrificado. Então, quando nós começamos a entender estas figuras todas, nós podemos entender que Jesus ele estava falando para os seus discípulos e preparando a sua morte, celebrando aquela Páscoa, e depois nós ficamos sabendo que ele falou: não vou mais agora experimentar, não vou mais beber do fruto da vide até aquele dia na casa do meu Pai. Então, ao mesmo tempo que Jesus ele entende, ele profetiza o que vai acontecer. Ele diz: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou, eu entrego. Ninguém, todo o exército romano não tinha poder para matar Jesus, se Jesus não quisesse morrer. Se Jesus não entregasse. Eu sempre crio um neologismo: Jesus não morreu, Jesus se morreu. Ele entregou o seu espírito. Ele estava ali daquele jeito, ele tinha o poder de ficar naquela situação ali, ele não precisava, mas ele precisava morrer. E ele então, quando ele entrega o espírito, a Bíblia fala que ele desce às profundezas da terra. Ele vai no lugar dos mortos. É ali que ele vai agora estabelecer a sua vitória. Quando ele chega naquele lugar, de alguma maneira sabiam o quê? Imagina, uma vez eu vi um pastor pregando com tanta graça, e falou, ele imagina assim, os demônios que fazem as listas dos pecados daqueles caras que estão lá, como se tivesse esse controle no inferno. O cara chegou e falou: ih, chefe, esse cara que veio não tem nenhum.
Mas como não tem? Como é que ele chegou aqui? Ele não pode ficar, está errado, ele não pode ficar nesse lugar, não sei o que vai acontecer agora, nunca aconteceu isso antes, o que a gente faz? Tem que liberar ele. Aí Jesus se levanta e ele faz o que? Ele despoja principados e potestades. A morte não pode ficar. O texto da Bíblia diz que Deus mandou Jesus, ele mandou buscar Jesus de lá, então ele não só vence a morte, como ele toma a chave da morte. Ele não somente vence o inferno, como ele toma a chave do inferno. Agora quem decide realmente para quem vai naquele lugar é o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o Senhor e Salvador, e ele reina, ele venceu, ele venceu, ele venceu. E essa libertação então, que acontece no mundo espiritual, tem que acontecer no mundo natural, tem que acontecer na nossa alma, tem que acontecer no nosso corpo físico, porque se acontece no espírito, tem que transbordar, porque a obra dele é completa. Mas, se você não crê, não vai acontecer. Tem gente que fala, não consigo me libertar desse pecado. Aí eu te digo, ou você não quer, ou você nunca se converteu. Porque quem é convertido é liberto pelo poder do Espírito Santo, que liberta a mente e começa a transformar. Não tem um crente que tem que falar, eu estou há 200 anos lutando contra esse pecado. Meu querido, minha querida, vai se converter, vai ler a Bíblia. Ou então confessa que você abraça o pecado porque você ama o pecado. E isso é totalmente contrário ao que Jesus conquistou na cruz. Eu tinha um monte de texto. Terça-feira é dia do Vejam os Sinais. Eu vou ler todos os textos, mas eu quero ficar no conteúdo. Quem limita a obra de Deus em nós não é o diabo, porque ele está derrotado. Somos nós, se nós aceitamos. Tem muito crente que está com a porta aberta e não quer sair. Tem muito crente que sai e está com ainda alguma coisa presa. Essa é a etapa mais fácil, porque sair daqui é que era o difícil. Aí tem coisas ainda que precisam ser soltas, mas Jesus também soltou as algemas. Todo tipo de libertação, o que enrola, o que prende, o que de alguma maneira imobiliza, tudo isso é uma ilusão do diabo. É uma mentira. Eu sei que muitos de nós achamos uma coisa incrivelmente ridícula e absurda. Aquela figura do elefante que nasceu no circo e que cresceu com o pé preso numa estaca. E agora ele tem um tamanho que, se ele puxar, ele derruba o circo. Mas porque ele acostumou que ele estava preso naquela estaca, ele continua lá e ele não tira o pé, porque ele acredita que ele está preso ali. Então o diabo, que é um mentiroso e o pai da mentira, que mistura verdade com mentira, que pega textos da Bíblia e que cria um engano, ele tem feito isso com muito crente. O texto da mentira misturado com a verdade, da lógica humana, do racionalismo cristão, ou seja lá o que quer que seja, derruba a fé. Porque a fé não é um sentimento, a fé é uma decisão. E a fé é uma decisão baseada na palavra de Deus, não na palavra de homens, não na minha vontade pessoal, não no meu desejo que tudo dê certo. No fim tudo dá certo, se não deu tudo certo é porque não chegou no fim. Isso não é bíblico. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Se nós não abrimos os ouvidos para ouvir a pregação da palavra de Cristo, nós não temos esperança. Mas se nós abrimos os ouvidos para ouvir a pregação da palavra de Cristo, o Espírito Santo vai encher o nosso coração e vai nos falar, presta atenção que essa é para você. Fica ligado que eu estou falando com você. Ouve a palavra do Senhor, porque o mesmo Espírito Santo que inspirou a palavra é o que vai falar no seu coração e vai testificar que você é filho de Deus. Essa é a filiação que nós temos, esse é o penhor da nossa salvação, que a Bíblia nos fala, a garantia do Espírito Santo. Então, quando a gente luta com essa questão do cansaço mental, aquela prisão, aquela coisa que nós falamos, tudo isso é uma guerra que está acontecendo, em especial contra nós, porque nós estamos chegando cada vez mais num tempo em que você olha para fora, você vê, ou alguém fala, não tem mais esperança, ou alguém fala, é uma nova ordem, é um novo sistema, tem algo que vocês todos vão aceitar e que vai ser estabelecido, porque está acontecendo diante de nós. Então essas pressões afetam a nossa mente, essas pressões afetam a nossa maneira de pensar e de viver a vida, e essas pressões só podem ser vencidas pela palavra de Deus. Não há argumento, não há promessa, não há nada. A palavra de Deus cada vez mais precisa fazer
parte da sua vida. Você precisa ler a sua Bíblia, você precisa rabiscar a sua Bíblia, você precisa pôr post-it na sua Bíblia, você precisa marcar um texto para lá, um texto para cá, uma pregação que você assistiu, marca os versículos, uma coisa que Deus falou com você no seu devocional, marca os versículos, volta para eles, faça memoriais, por quê? É tempo de toda a fé disponível que a gente tem, depositar na palavra de Deus. Nós mais do que nunca precisamos orar por cura nas nossas vidas, mais do que nunca precisamos aprender a tocar nas vestes do Senhor para sermos curados, porque a gente está vendo que tem muitas coisas acontecendo. Então nós precisamos crer em última instância que nós temos, aliás, saúde em Jesus, que Ele nos guarda, que as doenças do Egito não vêm sobre nós, e vamos profetizar isso até quando? Até que eventualmente alguém seja contaminado. E quando for contaminado, o quê? Em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus. Mas se nós não transformarmos a nossa mente, essa é uma frase vazia, ela é uma confissão positiva, ela é uma declaração que não tem poder. Como é que nós nos enchemos de poder? Quando a gente lê a palavra, medita na palavra, lê a palavra, medita na palavra. Eu tenho saúde que Jesus comprou na cruz do Calvário. Eu tenho saúde que Jesus comprou na cruz do Calvário. O Senhor me guarda, o Senhor me protege. Eu tenho saúde em nome de Jesus. E conforme isso vai passando a ser parte de você, enche o seu coração. Você fala, eu tenho saúde em nome de Jesus. Simples assim, o que vai acontecer? Saúde. Eu sou curado. Curado. Mas ser liberto é um pouco mais complicado. Porque há muitas coisas que nos prendem, que nós não temos sintomas claros. São situações da vida que não mudam. Situações da vida de prisão. E nós temos um monte de explicações de por que aquilo não muda. Só que aquilo que nós estamos vivendo é contrário à palavra de Deus. Então, se é contrário à palavra de Deus, eu posso explicar o que eu quiser. É um cativeiro. É o elefante preso. Não consegue sair. Como é que eu vou receber a revelação disso? Pela palavra. O que a Bíblia diz? Que são áreas de cativeiro. São áreas em que eu estou, de alguma maneira, transgredindo a palavra de Deus. E se eu estou transgredindo a palavra de Deus e continuo fazendo isso, é uma área de cativeiro. Se não combina com o que Jesus fez na cruz, está errado. Uma vez eu ouvi aquela frase célebre que contra fatos não há argumentos. Não é isso? E eu te digo que contra fatos há argumentos. Se esses argumentos são pela palavra de Deus. Porque há muitos fatos que, embora fatos, são mentira, são ilusão de Satanás, são cadeias, são prisões de pensamento, são prisões de tomada de decisões na vida, de obedecer a Deus nas últimas consequências. Existem cativeiros sexuais, existem cativeiros financeiros, existem cativeiros empresariais, existem cativeiros ministeriais. Tem muitas maneiras que o diabo prende as pessoas numa gaiola transparente. Quase um insulfilme que envolve. Sabe um insulfilme assim? Bem fininho, transparente. Parece que está livre, mas está preso. Sabe quando você tem certeza que você é preso? A Bíblia fala que Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nada na sua vida pode te dominar. Se alguma coisa na tua vida te domina e alguém diz para você que você tem que ser livre para fazer o que você está dizendo que você faz, você é preso porque você não consegue viver sem praticar. Eu só sou livre se eu posso não fazer o que supostamente me prende ou que alguém disse que é prisão. Nós precisamos ser livres. Se o Filho nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Jesus te libertou. Então você é livre de qualquer coisa. Nada mais te prende. O que te prende é o amor de Deus. Laços de amor Ele nos cerca. Com laços de amor Ele nos prende. O seu poder, a sua palavra nos envolvem. Então agora você e eu que éramos escravos do sistema do mundo, agora fomos comprados por alto preço, não para fazer o que nós queremos fazer, porque Deus nos chamou não para essa liberdade, que é uma liberdade libertina, mas Ele nos comprou para que agora nós sejamos servos dEle.
escravos dele, para fazer a sua vontade. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a vida que vale a pena viver, porque nessa vida nós podemos ter ou não ter, aparentemente ganhar ou aparentemente perder, aparentemente estar fazendo sucesso, aparentemente não estamos fazendo sucesso. Se nós estamos na plataforma do Senhor, tudo isso é passageiro, é circunstancial, é ilusório. Por quê? Porque o jogo não acabou. Sabe quando acaba a vida do crente? É quando ele morre. No nosso caso, sabe quando acaba a nossa vida como crente? Quando nós somos arrebatados em nome de Jesus. Até lá, o jogo não acabou. Você pode ter uma fotografia da vida do sujeito ou da sujeita, mas Deus trabalha no filme. Ele vê a carreira. Aquele que começou a boa obra em você vai completar até o dia de Cristo. Mas é fundamental que você entenda o que te prende. É necessário que o Espírito Santo te mostre. É simples para começar. Qualquer coisa que você não consiga ficar sem fazer é área de cativeiro. Qualquer coisa que te impede de você fazer o que Deus te chama para fazer é cativeiro. Porque se Deus te manda fazer, ou você está deliberadamente desobedecendo, aí precisa talvez avaliar, né? Ou tem uma oposição do inferno. Porque o diabo está apavorado com aquilo que você pode ser, se você andar na direção do que Deus tem para você. Não há limites para o que a gente possa fazer com Deus. Não há limite para o chamado dele para nós. O nosso limite com Deus é nós mesmos. Domingo que vem nós vamos ter um culto especial de Páscoa. Domingo que vem nós vamos ter um culto muito mais até musical. Vai ser um culto muito, a gente quer que tenha muita graça, muita bênção, muita alegria, muita unção aqui. Então o que eu quero te convidar para fazer? Que nessa semana você separe um tempo para se preparar para o domingo que vem. Que você faça um jejum nessa semana. Que você ore a Deus, Deus, alguma coisa me prende na minha vida. Eu não falei nada de propósito, porque eu não quero induzir você a pensar só em algumas coisas que eu poderia lembrar e falar, algumas coisas que são as minhas áreas de luta pessoal. Mas se você quiser saber o que te prende, pergunta para o Espírito Santo de verdade, em tempo de jejum e de oração, e pergunta mesmo, Espírito Santo, o que me impede de eu ser livre? O que me impede de eu ser realmente feliz? O que impede a minha vida financeira? O que impede meu casamento? O que afeta a minha família? O que afeta o meu ministério? O que impede eu ser aquilo que eu vejo na tua palavra que o Senhor me chama para ser? E ao longo dessa semana, ora realmente, o que impede? Mas você tem que chegar diante do Espírito Santo sem reserva, falar, eu quero saber mesmo, se o Senhor me falar, eu vou fazer. Porque não faça voto de tolo. Mas é o seguinte, só pode mexer em qualquer coisa, mas assim também não. Nem comece. Nem comece. Ou você crê que Deus te ama de verdade, e que Ele tem para você o melhor de verdade, ou então pare e vai se converter, porque Deus deu Jesus por você. Você pode não entender algumas coisas da sua vida, mas você tem que partir do princípio que Deus te ama, porque pensar o contrário é aquilo que o diabo quer que você creia. E se você crê que Deus quer acabar com a tua vida, você está cativo de mentira de Satanás. E pode até parecer que tem bons argumentos. Mas então eu proponho que você faça isso ao longo dessa semana. Se você puder, vem na terça-feira que eu vou botar todos os textos lá na reunião de Zoom. Eu vou falar de escatologia, vou falar de cativeiro espiritual, vou trazer os textos para te ajudar talvez para você nessa semana se organizar. Mas vem no domingo. Sabe por quê? Porque no domingo o que nós celebramos? A ressurreição, não é isso? Então a ressurreição de Jesus estava tudo fresquinho. Ele tinha acabado de arrancar a chave da morte, a chave do inferno. Ele tinha acabado de despojar principados e potestades. Eu falei para vocês na ceia, né? O cortejo da vitória do vencedor, do rei vencedor, ele entrava na cidade, cheio de pompa e circunstância, cheio de glória. E ali no fundo, lá no fundo da fila, tinha os reis que ele tinha despojado, totalmente humilhados, derrotados. Foi isso que Jesus fez com principados e potestades. Eles estão vencidos. Eles não têm mais poder sobre a sua vida, não têm mais poder sobre a minha vida. Eles não têm poder nenhum, eles têm o poder de mentir e de enganar. E se nós aceitarmos as mentiras e os enganos, nós nos tornamos aquele elefante preso no pezinho. Te acredita, mas não há mais nada que te prenda. Ninguém, nada tem poder sobre a sua vida maior do que o poder de Deus em Jesus Cristo, desde que você creia nas últimas instâncias. Se você não viu o efeito até agora, desculpa, é porque você não creu o suficiente. Sabe por que eu posso falar para você isso? Porque eu estou falando isso para mim. Eu não estou pregando para vocês, estou pregando para mim. Eu estou na mesma luta.
Eu estou na mesma pegada, eu estou no mesmo momento de mudança, estou no mesmo momento de romper questões no meu ministério, em nome de Jesus, na nossa vida, em nome de Jesus. Então, eu estou falando assim, vamos juntos mudar, porque se nós fizermos isso, não há limite para o que Deus possa fazer através da sua vida, da nossa vida, não há limite de poder que Ele não possa trazer através do seu ministério, nada será impossível daquilo que está dado na palavra de Deus. Mas tudo isso começa com uma decisão. Se você já falar, vou pensar. Mas se você falar, eu quero te convidar a você fazer essa oração onde você está. E fazer um acordo com o Senhor dessa semana. Não é um jejum da igreja, é um jejum seu. É uma decisão sua, é um preço seu, é um posicionamento. E aí então no domingo o que nós vamos fazer? Nós vamos celebrar a ressurreição. Nós vamos celebrar que não tem nada que possa nos prender. Nada mais pode nos prender. E o Senhor pode começar então a transformar a mente. O maior cativeiro que a gente luta é contra o que está na mente. E nós passamos muitos anos colocando um monte de lixo, um monte de pensamento limitante, um monte de doutrinas de homens baseados em ensino de demônios, um monte de coisa que foi criado por Satanás para roubar o poder da igreja. Mas agora está na hora da igreja se levantar, porque estamos nos últimos dias e tem que ter uma igreja que tenha poder, uma igreja que tenha respostas, uma igreja que tenha ousadia, uma igreja que abrace as pessoas, uma igreja que seja vencedora, porque nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Isso não é aquela coisa vazia de uma igreja. Você entendeu? Essa é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é que nós temos vitória que nos foi dada por Jesus, em nome de Jesus. Se Deus move, se o Espírito Santo faz aquecer o seu coração, faça a sua oração agora. Faça um acordo você com o Senhor para essa semana. Faça um acordo de um posicionamento, de mudanças. Se não, espera a próxima oportunidade. Vai crescer na fé, vai buscar alguma coisa. Mas eu diria para você, não perca tempo. Não perca tempo.